Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E a aula de hoje eu vou fazer essa flor aqui, que muita gente não conhece, conhece só a raiz que a gente usa na cozinha, que é a cúrcuma. Aquele temperinho, aquele pozinho amarelo, que muita gente conhece também como açafrão da terra. A flor é essa coisa linda aqui. E é o vídeo aqui também da solução. Nessa semana tivemos duas aulas onde eu ensinei a fazer o cortador, no caso vai ser o molde, e o frisador. Então, nós fizemos aqui o frisador tirando da própria planta. Então, acabou essa história de falar eu não tenho cortador, eu não tenho acesso a frisador, agora você pode fazer realmente tudo o que você quiser. E se você não assistiu essas duas aulas, o link está aqui embaixo na descrição. Acabando essa aula de hoje, entra lá e assista as anteriores para você conseguir saber o que eu estou falando. Mas dá para ver aqui que a coisa é bem tranquila. Mas eu quero dar um recado que amanhã, dia 22 de março, começa a Batalha das Massas, onde eu vou ensinar a fazer orquídea catileia em 3 massas comestíveis diferentes. Então, eu vou fazer na massa tradicional de flor de açúcar, na easy paste e na de chantilly. Hoje eu vou usar a de chantilly também. Então, vamos comparar nessa semana do dia 22 ao dia 25 como fazer a mesma flor e no final vamos ver ali o resultado de cada uma delas. E vai ter muito conteúdo, não vai ter só a flor. Eu vou falar sobre vendas, sobre valores, enfim. Vai ser aí uma semana de muito conteúdo interessante. E se você não quer ficar de fora, aqui embaixo também tem um link do meu site. Entra lá, confiseriedelu.com.br e se cadastra, porque aí você vai receber todas as informações, tudo certinho para não ficar de fora, tá certo? Então, vamos começar? Aqui realmente aparenta ter muito material, mas é porque nós temos, além daquela haste central, também uma flor bem miudinha. Então, nós vamos trabalhar aqui 2 em 1, por isso tem tantos moldes, tanto da florzinha quanto da maior. Então, começando aqui pelo rolinho, para as maiores, e eu peguei aqui um cabinho de pincel e eu vou usar na parte aqui para abrir a florzinha menor, como se fosse um rolinho pequenininho. Se tiver celpin também pode usar, mas quanto menor nesse caso, melhor. Bom, todos os moldes, no caso, vamos chamar de cortador, que aqui é um molde, eu não vou cortar com isso, eu vou cortar em volta disso. Então, por isso ele é um molde. E aqui, para a florzinha miudinha, a gente vai usar o menor arame que você tiver. Esse daqui eu ainda poderia usar até mais fininho, eu tô com o número 30. Se tiver o 33 é o ideal, porque é uma flor bem pequenininha. Eu só vou usar o 26 para a parte do labelo, que é uma parte pequenininha de estrutura. Só o 26 nesse caso, para ela ter um pouquinho mais de estrutura. As outras pétalas aramadas aqui, a gente vai usar o 26. E aqui, olha, eu uni 2 arames 18 para ficar mais grossinho para fazer a estrutura central. E eu peguei ele bem grande mesmo, tá? Porque ela tem um caule grande, então eu peguei ele bem grande e passei fita floral só para unir, porque aqui depois a gente vai fazer a montagem. Fita floral verde, para cola, uma colinha de CMC, o frisador que fizemos na última aula. As massas, eu tô aqui com 3 cores. Então, uma massa branquinha para fazer essa flor miudinha e depois a gente vai pintar ela também. Essa daqui com tom lilás para fazer as pétalas aramadas e o verde para fazer esta única aqui, que é sem ser aramada, ela vai ficar no entorno sem ser aramada, tá? Porque ela é bem coladinha mesmo na haste central. E agora aqui, por último, uma estequinha de curva para ajudar a fazer a parte da garganta da florzinha menor, uma pinça também para garganta,
boleador e vamos usar bastante o bisturi para poder cortar todas as pétalas. Um pouquinho aqui de amido. E eu só não estou aqui com o corante, a gente vai falar sobre o corante na segunda etapa, quando chegar na parte da pintura, e aí eu explico todos os corantes. E para secar as pétalas, eu vou secar aqui na forma de casquinha de ovo. Vamos começar. Para essa pétala, no caso aqui, a sépala menorzinha, vamos usar 2 arames, tamanho aqui 30, do calibre 30. Para essa aqui, que é um pouquinho maior, são 3. Então, vamos usar aqui também 3 do arame 30. Para a garganta, também eu vou usar o 30 e para o labelo, aqui o 26. Então, no total, nós temos 6 arames 30 e um 26. Já fazendo a parte central para deixar secando, eu vou pegar aqui um pedacinho bem pequenininho de massa, pode ser até menor do que isso. Faço aqui uma bolinha, umedeço a ponta do arame com um pouquinho da cola de CMC e vou, olha, aqui, pode ser tanto com o indicador ou com o dedo médio, tá? Eu vou aqui encapando, vou até tirar aqui uma parte, porque não tem necessidade de tanta massa, é bem pouquinho mesmo. Lembra que essa flor, ela é muito pequenininha, então aqui quanto mais delicado, melhor. Então esse labelo ele tem que ficar bem delicadinho, tá? E ele é bem curtinho. Eu vou dar uma achatadinha aqui na ponta, dou uma cortadinha ali, só para fazer o acabamento. Só isso. E vou botar para secar, tá? Ele é bem miudinho mesmo. E deixa secando espetadinho no isopor. Então, vamos para a parte um pouquinho mais complicada, que não é também tão complicada assim, que é a garganta. Então, pego aqui uma quantidade da massa, também pequena, porque não tem necessidade de muita massa, ela é bem pequenininha. Acerto aqui para ver o tamanho, ver se não está correndo risco de ficar menor. E venho aqui, ó, pressiono para um lado, pulo uma área e pressiono para o outro. Até cortar aqui. Pronto. Ela não precisa ser tão fininha porque a gente vai esticar, tá? As outras pétalas sim, a gente vai abrir um pouco mais fina. E agora eu posiciono e venho aqui ou com estilete ou com bisturi e corto no entorno. Ah, Lu, mas assim dá mais trabalho. Sim, dá mais trabalho, mas você não deixa de fazer. Olha lá. Aí depois você faz a sua flor, vende e aí com esse dinheiro compra o cortador. Ou não, vai economizando para outra coisa também. Então aqui, agora todos os arames são iguais, então não tem problema de errar. Seguro aqui, olha, o mais fácil é aqui com o dedo médio, eu umedeci a pontinha do arame e vou colocar bem no meio, ó. E eu não vou seguir esse arame até lá na pontinha, porque essa área a gente precisa ter movimento. Só bater aqui um pouquinho de amido na minha mão para não colar. Tira aqui o excesso. Bem firminho. Agora eu venho para o pad. E aqui nesse caso a gente não vai nem precisar bolear, porque a gente vai esticar, ó. Eu vou aqui embabadando mesmo, olha, toda essa gargantinha e deixando ela bem fininha. Vem puxando para a lateral e ela naturalmente já fica com certo movimento, tá vendo? Ela já fica com crespinho. E agora com a pinça eu vou fazer só uma marcação central aqui. Dei só esse beliscãozinho e vou dar uma leve curvatura nela, só leve mesmo, olha. E botar também para secar no isopor. Então, vamos agora abrir para sépala pequenininha. Então, a mesma coisa, venho aqui com esse rolinho pequenininho para um lado, dá um espaço. E aqui a gente não precisa de uma área tão grande, tá? Porque esse arame ele é bem fininho. Abri ali, mesma coisa,
Já vou cortar as duas juntas. E agora só posiciono exatamente onde eu coloquei a marcação para o arame. Cuidado porque ela é bem miudinha, tá? Então segura firme para não escapulir. Tiro o excesso. Então umedeci a pontinha, seguro aqui bem firme e vou direcionando o arame até chegar aqui mais ou menos ao meio. Dou uma giradinha aqui, só vou passar um pouquinho de amido na minha mão para facilitar, para não colar. Então eu vou aqui tirar só um pouquinho do excesso, porque esse centro é um pouquinho mais gordinho, então a gente tira o excesso. Ela vai ficar bem delicadinha, tá? Aqui ela, quanto mais delicada, melhor. E já coloquei ela no pad ali no cantinho. Prendeu no arame, ela vai ficar firmezinha aqui dentro, não soltar. E agora, com o boleador, eu dou uma afinadinha. Se o seu boleador tiver muito grande, você pode vir aqui também com a estequinha e dar aqui aquela boleadinha na lateral, tá? O meu boleador eu consigo fazer, ele não é tão grande, eu consigo bolear as pontinhas dela. Então, boleou, eu vou dar aqui uma leve torçãozinha e também colocar no isopor, ó, eu botei aqui uma leve torçãozinha para dentro, um leve movimento nesse arame para dentro e vou deixar secando no isopor. Então, esse daqui já foi, garganta também, agora são 3 dessa daqui. O processo é exatamente o mesmo. Eu aqui só vou abrir uma, mas são 3 dela, tá? Eu tenho aqui 3 arames, então vamos fazer 3 dela. Então, a mesma coisa, pressiona para um lado. O segredo aqui é cortar bem rente e não deixar escapar, tá? Senão ela perde a forma. Aqui o mesmo processo, a única coisa é que ela é um pouquinho maior. E lembra sempre de passar um pouquinho de amido na mão para você conseguir aderir bem essa massa ao arame, tá? Na hora que a gente dá essa enroscadinha, para não colar na mão, a gente passa um pouquinho do amido, que aí resolve, tira a umidade da mão e aí resolve bastante. Então, só vou bolear a bordinha e a mesma coisa, dobro um pouquinho para dentro e repito esse processo em mais 2, tá? Idêntico. Agora, vamos trabalhar com essa massa mais roxinha e eu vou também pegar aqui um pedacinho para fazer a parte central, que é uma pétalazinha bem miudinha no centro, só para fazer o acabamento central. Então, ó, bem pouquinho mesmo, tamanho aqui de uma ervilhinha. Umedece o arame e aqui, olha, você já pode até botá-la um pouquinho mais comprida, porque a gente vai literalmente encapar só encapar esse arame. E agora a gente vai medir um pouquinho abaixo desse cortador menor. Então, eu vou esticando até a questão aqui dessa altura, tá? Um pouquinho só abaixo. Esse tamanho já está ok. Olha lá, só essa parte onde faz o bico aqui da pontinha, a gente vai deixar sobrando. E eu vou aproveitar aqui o pad e vou dar uma amassadinha para isso ficar mais fininho e dou uma curvadinha. Isso aqui praticamente não vai aparecer, tá? É mais um acabamento mesmo, que é a pétala que ainda tá por vir. Então, dobrei e a mesma coisa, deixo espetadinho secando no isopor. E agora eu vou abrir somente uma de cada dessa daqui, que são as menores, e depois também uma dessa que é um pouquinho só mais comprida, um pouquinho maior, tá? Essas 3 aqui são só uma de cada, as outras faremos 2 de cada. E a partir de agora, todas nós vamos usar o frisador. Então aqui sim eu já venho com um rolo tradicional, um pouquinho maior, abro uma parte
E já vou aproveitar para cortar duas aqui, tá? Depois eu corto a maior. Essa pétala, ela não é muito fininha, tá? Então, pode deixar, ela tá bem fina, mas ela não é aquele fino transparente. Então, vamos lá. Posiciona bem aqui no centro. Tira o excesso. Não esquece nunca de umedecer a pontinha do arame. E eu coloco aqui mais ou menos 2/3. Venho aqui no amido, só para conseguir firmar aqui essa ponta. E é muito importante a gente sentir esse arame deslizando dentro da massa. E quando a gente coloca o dedo assim, a gente consegue realmente direcionar o trajeto do arame. Então é bem mais fácil e não corre o risco dele furar a massa. E aí, furando a massa, não tem jeito, tem que fazer tudo de novo. As duas aqui, dá aquela boleadinha na borda só para afinar aquela bordinha, para não ficar com a marca do cortador. No caso aqui, o cortador é o estilete. E vou colocar no frisador. Então, posiciono aqui, olha, bem ao centro. E lembre sempre de pressionar por inteiro, tá? Então, frisei ela. E agora eu vou botar ela para secar, mas eu dou aqui, olha, uma leve dobradinha nesse centro dela. Cuidado para não rachar aqui atrás, que ela já começa a secar. E venho aqui, ó, e posiciono aqui a mesma coisa, dou uma dobradinha aqui na base. Olha lá, então coloco o dedo aqui e eu sinto essa base aqui dobradinha e coloco aqui para secar. Então, uma de cada dessa. Agora vou para essa maior, que também é uma só. A montagem dela é realmente em dupla. Então, na realidade, eu já estou fazendo a quarta pétala. Agora é importante a gente medir para ficar aqui do mesmo tamanho, não cortar menor. Então, pressionei de um lado, dá um espaço, pressiona do outro. Umedeço a ponta, tiro só um pouquinho do excesso. Então, a mesma coisa, mais ou menos aqui até a metade. E essa base, olha, eu só vou pressionar, afino as bordinhas e posiciono aqui no frisador. Aqui, essa parte de baixo, ela não tem necessidade de frisar, tá? O importante é aqui em cima. Então, ela é um pouquinho mais alta, mas não tem problema. Posiciono o dedo aqui, ó, dou aquela amassadinha aqui para fazer a forma de base de entrada. Essas aqui já estão praticamente secas. Agora vamos partir para duas de cada. Então eu só vou cortar uma, mas vamos fazer duas de cada para cada uma dessas aqui. Então essa aqui é a seguinte dessa, repare na forma. Então ela começa bem longa e começa agora a ficar mais gordinha. Então são essas 4 aqui, que depois, por último, ela fica bem gordinha para a parte verde. Então repara aqui a evolução. Ela bem longa e fina e vem engordando. E agora todas essas aqui são duas de cada. Vamos para essa aqui, serão duas, não tem necessidade de demonstrar as duas, mas lembrando que a partir deste momento são duas de cada uma. E aqui é importante a massa estar do tamanho certo do cortador, tá? Porque senão, se tiver menor, a gente tem depois dificuldade na hora de cortar. Umedece a pontinha, eu gosto sempre de tirar o excesso para não ficar escapulindo cola daqui de dentro. E eu vou colocar mais ou menos até a metade, tá? Fixou, arame firme. E esse daqui que foi a medida desse frisador original. Ele é exatamente essa medida daqui. Novamente, olha, posiciono o dedo médio, faço a curva de base, só que agora
eu dou uma leve curvadinha aqui também. Então, ela vem, faz essa base, dou uma leve dobradinha para trás. Sigo agora para esse cortador intermediário, fizemos aquele que é um pouquinho mais estreito, que foi a base, inclusive, do frisador. Agora venho para esse intermediário mais gordinho e, por último, esse daqui, que é já na sequência do verde. Somente as 4 primeiras, no caso, as 3 primeiras e aquela pequenininha que a gente fez direto no arame, essas 4 iniciais, que são uma de cada, o restante são todas 2. Arame até a metade, só ajusto a base, o processo é exatamente igual em todas. Bem curvada aqui na parte central, mas a borda a gente dá esse movimento, pode até dar uma girada aqui com a mão, ela fixa melhor. Então repara que essa daqui já teve muito mais movimento do que essa primeira, ela já tem bem mais curva. Já essa última, ela já começa a fazer o movimento da parte inferior, então a gente vai virar mais o bico e o centro, tá? O centro, novamente, a gente coloca o dedinho, mas esse biquinho aqui da ponta é que vai fazer um movimento bem externo. Finalizando a última duplinha das pétalas roxas, essas 3 pétalas são em dupla, tá? São 2 de cada. Posicionei o arame, pressiona a base. O arame quis dar uma escapulidinha, mas botei ele para dentro de volta. Marco bem essa dobra do centro e aqui ele vai fazer esse biquinho. Ó, vou marcar aqui esse biquinho. Ó, venho aqui com os 2 dedos e o indicador no centro, que ele vai dobrar para fora. Então, aqui na sequência, ele fica bem fechadinho e essa ponta, ela vai literalmente inclinar para trás, para fora. Então, vejamos aqui a sequência do posicionamento da pétala. Essas primeiras, elas não têm tanto movimento, todas essas 3 aqui não tem tanto movimento, só a parte central viradinha para dentro. Essa daqui, que na verdade todas essas aqui são em dupla, ok? Então essa daqui ela já começa a dobrar um pouquinho para fora. Aqui ela já dobra bastante essa lateral para fora e aqui essa lateral fica bem unida, mas a pontinha vira para fora. E a próxima etapa já entra essa daqui, depois da montagem. A gente vai primeiro montar todas as aramadas, para depois vir com essa verde na parte inferior. Então, agora vamos para a parte da montagem e pintura. Aqui, nessa florzinha, o que tem mais cor é a garganta. E nós vamos usar esse roxinho aqui, que é o New Purple, da Luli Candy. E vou botar um toquezinho só do pitanga, para ele não ficar um roxo muito intenso. Só para dar uma leve coloração rosada nele. Como essa garganta ela é muito miudinha, eu vou usar um pincel menorzinho. E eu vou colocar mais intensidade na ponta do que para dentro. Então, eu venho puxando, olha, de fora para dentro. Toda essa bordinha aqui é importante que ela esteja mais escura e a parte de dentro ela vai ficando mais clarinha realmente. E essa parte aqui desse veio que eu marquei com a pinça, eu vou pintar de amarelo. Eu pego aqui um pincel bem fininho, um pincel 00, e venho aqui, ó, só nessa parte que tá ressaltada. Cuidado, inclusive, para não cair pó demais. Dá aquela batidinha. E é só isso. Aqui embaixo eu também vou botar só um pouquinho mais também de cor, olha, nessa curvinha, mas com a intensidade maior na ponta, certo? Sempre na pontinha
com mais cor. Aqui também no labelo eu vou botar um pouquinho de amarelo na parte de baixo, mas ele é bem clarinho. E eu vou unir os dois, só vou dar aqui uma leve dobradinha para poder encaixar e unir esses dois aqui. E eu cortei a fita floral ao meio para ficar bem delicado, tá? Bem fininho. Então aqui, ó, um pedacinho só da fita e vou aqui unir essas duas partes. Estica a fita. Ah, e importante, aquela marcação que foi feita aqui, a divisãozinha no centro, tem que ficar para baixo, tá? Ela não pode ser virada para cima. Então aqui, ó, fixou bem. Aí sim eu venho, estica a fita, passa em todo o arame. Agora eu já venho direto com a montagem dela. E eu já vou começar aqui, olha, na parte de baixo, com essas duas menorzinhas. As duas sépalas pequenininhas vão entrar na parte inferior. Coloca uma e bem juntinho, tá? Eu quero elas bem juntinhas, porque essa flor ela é bem apertadinha. Ela não é uma flor aberta. Então a gente coloca ela bem aqui juntinho. O que aparece mais é a garganta mesmo. E agora eu venho com as pétalas aqui laterais e por último a superior. E essas são todas do mesmo tamanho. Toda bem fechadinha. Só vou aqui ajustar, porque quando a gente gira a fita, ela acaba saindo um pouquinho da posição. E agora, unir tudo aqui. Com bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo do corante, desse roxinho, eu faço aqui, ó, só uma pontinha, uma leve pontinha. Essa flor, ela é mais para branquinha e a garganta bem marcante. Na parte interna também. Mas olha que mimosinha que ela fica. Por isso é importante fazer realmente com o arame mais delicado que você tiver, tá? Então, faça aí com arame 28, 30 ou 33. 28 eu ainda acho até muito grande. Faça aí realmente com 30 ou 33, porque ela é bem delicadinha. E essa parte aqui eu vou também dar uma sombrinha com o verde. Esse aqui é o siciliano. Então, eu vou pegar aqui uma pontinha aqui, depois de montado mesmo, que fica bem mais fácil pintar assim. Então, olha que gracinha que é essa flor. Agora, vamos para as pétalas roxinhas. E aqui eu vou acrescentar mais duas cores. Eu tirei o amarelo não vai fazer parte dessa jogada de agora. E eu peguei o mostarda, que ele é um verde um pouco mais amarelado, e o marrom chocolate, tá? É um marrom bem escuro. E aqui eu vou pegar até um pincel um pouquinho maior para ficar mais fácil e eu novamente vou misturar para deixar um pouquinho mais rosado. Ela tem esse tom roxinho, mas ela é um pouquinho mais rosada. Então, vou misturar aqui esses dois corantes. E eu venho aqui, olha, queimando desde o topo, deixando isso aqui um pouco mais rosado, dá um tom um pouco mais vivo. E aqui na base, eu vou aqui também misturar um pouquinho desses dois verdes. Esse verde um pouco mais amarelado com o siciliano. E dou aqui, ó, uma queimadinha na base. A mesma coisa eu vou fazer nesse daqui. Aqui pro meio, eu vou intensificar um pouco mais o roxo. Então, eu coloco aqui um pouquinho mais roxinho, mas é sutil a diferença, tá? E repito a base verdinha. A partir dessa terceira pétala, a gente depois vem aqui e vamos colocar uma rajadinha na ponta. Mas primeiro, eu vou fazer todo esse processo em todas as pétalas e depois eu faço esse rajadinho, porque a gente vai usar, inclusive, aqui um álcool de cereal para conseguir fazer o efeito bem rajado. Então, aqui a sequência das 4 primeiras pétalas. Como eu falei, essas 3 primeiras não vão ter o rajadinho no verso. A partir dessas outras duplas, todas vão ter esse rajadinho na ponta. E essas outras aqui, elas já são na metade
com verde. Então a pintura dela vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer o verde até aqui a metade e a partir daqui é que vem esse tom rosado e roxo. Então eu já vou começar aqui fazendo a transição e dessa vez eu vou colocar mais do siciliano do que do mostarda. Então eu venho aqui na base e vou subir, olha, até realmente o meio dela. E aqui sim, o verso é muito importante que fique bem aparente esse verde, tá? Capricha no verde, principalmente aqui no verso. E agora sim, eu venho aqui fazendo o acabamento do rosado, trazendo para o centro. E com isso, olha, a gente consegue fazer a interseção das duas cores. Então eu vou descendo um pouquinho do rosado nesse verde e aí eu consigo ver bem a interseção. O roxinho eu vou concentrar um pouquinho mais aqui no centro, mas dessa forma a interseção fica perfeita, não fica nenhuma diferença de linha, porque a gente vai misturando uma na outra. Não precisa ficar uma linha reta, certinha. É que realmente aqui ela tá deixando de ser verde e ficando rosinha. Então, quando a gente mistura uma cor na outra, perde a referência da linha certa. A mesma coisa vamos fazer aqui nesse verso. Lembrando que aqui no meio vai ter um rajado, tá? Um toquezinho aqui do roxinho no centro, mas é sutil, não precisa muito. E como eu falei, olha, eu vou puxando uma cor na outra. Então, dessa forma fica muito mais natural. E aqui eu posso, inclusive, deixar uma mais verde até do que a outra. Então, é porque ela realmente está mudando aqui de cor, então eu posso botar essa aqui com o verde até mais para o alto. Mas a sequência, olha, ela já faz uma interseção muito maior de cor. Então, essa daqui vai ser praticamente toda verde. Não manter as pétalas todas iguais é que faz a planta ficar mais natural. Então a gente vê que realmente ela está na transição de mudança de cor. E agora sim, que na pontinha eu venho com o toque do rosa. E a mesma coisa, eu venho misturando uma na outra para não ficar aquela linha marcada. Então vou fazendo esse vai e vem e assim ela fica muito mais natural. Um toquezinho de roxo. Então, dessa forma, a gente não sabe quando termina o verde e quando começa o rosa. Ela fica realmente fazendo a transição das cores. E um toquezinho de roxo. Então, a evolução aqui de todas elas para depois encaixar a parte verde. Então, aqui eu já vou encerrar com o rosa e o roxo e vamos agora fazer o rajado. Essas três aqui eu vou deixar separado porque a gente não vai pintar a pontinha delas. Então nessa tampinha eu vou botar um pouquinho de álcool de cereal e vou mesclar um pouquinho do marrom com um pouquinho desse mostarda. Peguei o pincel que eu estava usando mesmo, o verde, e eu venho bem aqui, olha, na ponta, puxando. Essa primeira é bem pouquinho. E nas próximas, aí sim, a intensidade é um pouco maior. Então, eu vou botar aqui um pouco mais do corante, clareio esse marrom com mostarda. E eu venho primeiro aqui, e é importante ser um pincel longo, tá? Então, eu venho primeiro no centro e venho puxando um pouquinho para as laterais. E aqui eu venho com a pincelada bem rápida. Eu quero só realmente riscar e deixar essas pontas. Quanto mais rápido eu fizer esse risco, mais perfeito ele vai ficar. E com o álcool de cereal isso aqui vai secar muito rápido. Já essa daqui que tem o toque do verde, eu vou misturar também um pouquinho do vinho. Esse aqui é o Encanto. Então eu vou misturar agora aqui um pouquinho do vinho também. E aqui eu já venho puxando um pouquinho mais para a lateral. Aqui eu fiz bem ao centro e esse daqui a gente vem também pegando a lateral. E agora eu vou repetir o processo, todas já secaram, e eu vou repetir aqui o processo na parte interna, também bem pouquinho nessa primeira, quase nada,
e sigo aqui no restante. Então, todas elas aqui, olha, queimadinhas dos dois lados. E como eu falei, a parte da frente é um pouquinho menos. E agora, vamos para a primeira montagem, para aí sim começar a colocar as pétalas verdes, as partes verdes. Agora nós vamos para a primeira etapa de montagem. A montagem dela a gente vai fazer em duas etapas. Por quê? Primeiro eu vou montar todas as coloridas e aí eu vou começar a cortar a verde para colocar na base final. E aí sim é a segunda montagem, com as pétalas ainda frescas. Nesse caso, é um caule bem grosso, não tem necessidade de a gente cortar a fita ao meio, então eu vou trabalhar com ela inteira mesmo, só estica e venho aqui prendendo. Relembrando, aqui eu peguei 2 arames 18 e coloquei juntos, então eu só passei aqui uma fita floral branca, mas poderia passar verde. Eu começo pela primeira duplinha pequena, dou só uma leve giradinha aqui e as próximas a gente já vai descer um pouco. Apesar da altura sobressair essa daqui, eu vou depois descer um pouco. E a montagem dela é sempre espelhada, então aqui eu fiz nesse ângulo, as próximas vão ficar espelhadas para o outro lado. Então aqui eu já dobro aqui, ó, venho aqui um pouquinho na base, dou uma dobradinha para fora e vou juntar. Muito cuidado para a fita não embolar, tá? Então de vez em quando passa um pouquinho do dedo aqui para a fita não embolar. Agora eu desço um pouquinho e já começo a encaixar, repito, espelhando, girando. Agora ela tem que cobrir um pouco a base das anteriores. Dá aquela aberturinha. Tá vendo? Esse espaço eu preciso esconder. Então eu venho aqui de novo, dou uma dobradinha bem na base entre a pétala e o arame, tá? Não é para dentro, é para fora. Então eu dobro bem aqui, firme a pétala, encaixo ela aqui. Eu não quero que essa parte do caule central fique aparente. Então, sempre as pétalas vão esconder a pétala anterior, essa parte anterior. E essa daqui, essa sim, ela tem que ficar bem juntinha, porque ela já vai começar aqui a unir com as verdes. Então, ela aqui ela já tem que ficar bem juntinha. Então, eu só vou fixar todos os arames aqui. E agora já começa a montagem da parte de baixo, mas depois também para a pintura a gente vai precisar deixar secar um pouquinho e depois pintar. E agora eu vou usar a massa verde e com esse último molde ou cortador, e dessa vez a gente não vai usar arame, a gente vai encaixar direto na flor. Então eu vou aqui, inclusive a gente pode cortar vários de uma vez e guardar dentro do saquinho só para não ressecar. E aqui a gente vai usar de 6 a 8 partes, ou seja, por que de 6 a 8? A gente pode também colocar uma a mais sem ter dupla, porque agora a montagem ela vai começar a ficar no entorno e ter uma carinha de trio, apesar de estar sempre em dupla. Então eu coloco aqui, aproveita toda a área da massa e aqui eu vou levar tudo para o boleador. Então vou levar para o pad e bolear a bordinha para afinar a bordinha. Eu não preciso frisar, essa parte ela é lisinha e depois a gente vai fazer na pintura os veios dela. E vou afinar
todas as bordinhas. O que ficar aqui de rebarba, eu posso tirar aqui uma tesourinha miúda ou deixar secar e tirar. Como essas aqui a gente já vai colar direto na estrutura, então eu prefiro tirar com uma tesourinha. É só realmente por conta aqui do corte do bisturi, às vezes fica uma rebarbinha, então já tiro logo. Afina bem essa bordinha e agora eu vou colar uma a uma, novamente intercalando. Então eu vou começar nessa interseção aqui. E eu venho passando um pouquinho da cola nessas bordas e deixando a base aqui também com cola e deixando essa curvinha superior sem a cola. Então eu vou agora, o dedo médio e o polegar, eu venho segurando em volta e o indicador eu coloco aqui. E aí eu vou colar na pétala anterior só a bordinha dela e ó, puxo, deixo ela como uma bolsinha realmente e colo ela todinha aqui na lateral e puxo a pontinha aqui para fora. Passo a cola, não precisa ser muito, tá? É só um pouquinho realmente para conseguir unir. E agora eu começo uma brincadeira que eu não preciso colocar na mesma altura. Eu venho aqui dobrando ela, então novamente, ó, ponho nessa posição para ficar fácil o encaixe. E venho puxando ela para fazer esse acabamento e a pontinha para fora. Quanto mais efeito de bolsinha, melhor. Então aqui ela dobra bem para fora, ó, a pontinha a gente puxa bem para fora. Agora que eu já coloquei 3 partes aqui, eu vou começar a brincadeira com a florzinha interna. Então eu vou colocar uma florzinha, dobrar ela aqui um pouco, porque ela fica dentro dessa bolsinha. Ela fica só uma pontinha aparente. Vou prender ela aqui com a fita floral. Então, tô passando um pouquinho só mais de boleador aqui. Seguro com os 3 dedos e vou literalmente encapar a base dessa flor. Ela só fica uma pontinha aparecendo. E nunca esquece de puxar aqui para fora também, dá aquela dobradinha na mesma sequência, só que agora sem a florzinha. E sempre vem aqui e dá uma ajeitadinha enquanto não secou, porque ela precisa dessa voltinha realmente na borda. Então, de vez em quando estiver montando aqui, dá essa dobradinha, segura com os 3 dedos e vira sempre, lembrando sempre de virar a bordinha. Vira sempre a pontinha para fora. E quanto mais para fora, mais bonita ela fica. Descendo mais um pouquinho, desencontrando um pouquinho elas. Então, posiciono aqui nos 3 dedos. Aqui eu já dei espaço de 2. Eu vou agora colocar mais uma flor. Então, a mesma coisa, eu vou botar a flor um pouquinho aqui mais abaixo. Passo a fita floral. E eu tô, inclusive, não botando na mesma posição, para elas não ficarem muito casadinhas. Então, eu tô jogando ela um pouquinho aqui pro lado e faço a mesma coisa. Vou colocar ela bem encostadinha ali para conseguir fazer esse efeito da bolsinha. Os 3 dedos, encaixo aqui na base e puxo a bordinha para fora. Vou finalizar só com uma aqui para fazer o acabamento final, mas caso coloque uma única flor, eu poderia inclusive ter acabado naquele ponto ali. Então, eu poderia ter acabado ela com 7, no caso eu vou acabar com 8 partes verdinhas. Só para fazer realmente esse acabamento aqui da base. Finalizei e eu vou deixar secar para fazer a parte agora da última pintura. Então, depois de seca, toda essa parte, não adianta tentar pintar
ela ainda úmida, porque vai dar encrenca, tá? A gente acaba tirando ela da posição, então deixa secar e agora eu vou pintar. Então, eu só vou apoiar ela aqui devagarinho e vou primeiro passar esse tom do verdinho, esse aqui é o siciliano, mas esse verdinho eu vou passar em toda a base, porque depois que seca, tá vendo? Ela fica mais clarinha. Então eu quero igualar, melhorar o tom desse verde. Então eu posso vir de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. Eu venho aqui agora de baixo para cima e vou só passar, tá vendo? O verdinho aqui para deixar um verde um pouquinho mais vivo. Olha lá a diferença. E vou fazer isso em tudo. Então, basicamente, passei aqui em todo ele, tá vendo? Então, passei aqui em tudo. E agora eu vou colocar uma misturinha, deixa eu apoiar aqui novamente, e eu vou misturar um pouquinho de vinho, esse aqui é o Encanto, e eu vou misturar com um pouquinho do marrom chocolate, e é pouquinho, tá? É mais até pro vinho do que pro marrom. O marrom é só para dar uma leve escurecida. E esse vinho, um pouquinho só mais escuro, a gente vai queimar as bordinhas todas aqui da volta. Então eu vou tirar bastante o excesso, limpo aqui bem o pincel. E esse queimadinho que tem aqui na borda, ele é quase reto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar não de cima para baixo, eu vou trabalhar de baixo para cima, para eu conseguir fazer aqui uma linha retinha. Pelo menos tentar fazer uma linha reta. Não precisa medir com régua, nada disso, tá? Mas eu vou aqui, ó, batendo. Em alguns pontos pode estar um pouquinho mais escuro, outros um pouco mais claros, mas a gente tenta fazer mais ou menos aqui na mesma reta. E eu vou repetir isso em todos eles e um pouquinho aqui dentro também. Deixa eu virar bem assim de frente. Também puxar um pouquinho aqui dentro. E vou repetir isso em todos, mas antes eu vou demonstrar aqui para a gente tomar bastante cuidado com essa florzinha que sai dele e relembrando, tá? Essa florzinha a gente pode fazer ela inclusive mais roxinha do que eu fiz. Ela tem algumas assim mais pro branquinho, mas tem umas bem roxinhas também e ela pode ficar bem roxinha, tem umas até amarelinhas também que fica bem bonito. Então aqui, repetindo, eu venho pela base, tiro o excesso para não ficar uma marca muito forte. Se precisar, se achar mais fácil, faz assim, olha, vira também, que aí você consegue visualizar o que você está fazendo, ó. Virando a cabeça para ver essa parte inferior. Então assim também ajuda a beça e segura pelo arame, tá? Não segura a flor na parte da massa, porque pode quebrar. E aqui com bastante cuidado, para não encostar na flor, eu venho, olha, de levinho e faço também esse acabamento. Só finalizar essa bordinha que tem aqui embaixo, vou repetir isso em toda ela. É tudo igualzinho. E agora eu botei, ó, toda a bordinha, tanto interna quanto externa. Botei ela toda nesse tom do vinho, um toquezinho do marrom. E agora vem uma brincadeira, porque aqui embaixo tem como se fossem umas ranhuras, vamos dizer assim, em verde. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um pouquinho de álcool de cereal e eu vou pincelar com o verde, fazendo essas ranhuras. Então, deixa eu aproveitar até esse verdinho que já está aqui. Então, olha, eu umedeço no álcool de cereal e pego um pincel bem fininho, tá? E agora eu venho aqui da parte externa para dentro e vou seguindo nessa ordem. Então, desse canto eu trago para dentro e do outro lado a mesma coisa. Eu venho do canto trazendo para dentro e no meio vai ficando aqui praticamente retinho, tá? Então, olha, eu vou acompanhar o desenho. Deixa eu mostrar aqui, olha, virar bem para ficar fácil. E é um rabisco só.
Não precisa se preocupar muito não, é só um leve rabisco, tá vendo? E vai aqui puxando para o centro. A mesma coisa do outro lado, eu acompanho o desenho e faz aqui essa texturinha, tá vendo? Faz esse efeito de textura em todos eles. Vou fazer em mais um aqui, vou pegar esse aqui, fica fácil de ver. É bastante corante, tá? Eu só quero corante úmido, não quero mais álcool do que corante não. Então bastante corante para ele poder ficar visível, ó. E puxo lá para o meio. Mesma coisa do outro lado. Tá vendo? Ela fica essas ranhurinhas, que fica muito interessante, fica bem natural. Então, vou repetir o processo em todo ele. Então, aqui, olha, toda ela com esse rajadinho e faz um efeito aqui bem interessante. Agora, eu vou, porque tá vendo? O caule é bem grossinho e eu vou aqui encapar esse caule com tirinhas de papel toalha. Então, eu venho aqui, olha, para ajudar a engrossar e vou encapando como se fosse, exatamente como se fosse uma fita floral. E depois eu venho com a fita floral por cima para fazer o acabamento. Então, já passei um papel, vou colocar o outro para ficar bem grossinho, tá? Eu quero aqui esse caule bem grossinho. E essa técnica, para quem não conhece, a gente usa muito para engrossar caules de flores que têm realmente esse caule mais grossinho, como por exemplo o coco de leite, ou se preferir chamar de cala, tulipa, enfim, várias flores a gente faz esse truquezinho de engrossar o caule dessa forma, tá vendo? E vou deixar a fita inteirinha, eu não vou cortar, porque a gente quer realmente ele grossinho. Então, eu venho bem aqui, escondendo bem o papel, olha lá, e coloca bem firme, tá? Então, puxa a fita e muito cuidado, aqui ela começou a querer dobrar, então você vem aqui, dá uma esticadinha para essa fita ficar aqui bem certinha. O tamanho da fita que eu peguei não foi suficiente, então eu vou pegar um pouquinho mais. E como eu vou emendar a fita, por mais que ela tenha cola, eu venho um pouquinho mais acima. Enrolo. E aqui para esse papel não ficar escapulindo, olha, eu vou virar e vou encapar aqui para o outro lado. Não corre o risco do papel vazar e ela fica bem melhor encapada. E aqui o final, para ficar certinho, eu vou cortar aqui a ponta com uma tesoura. Finaliza, tá vendo que aqui não vai correr o risco de abrir. E agora eu vou fazer mais um acabamento, porque já está linda assim, mas aqui a gente precisa, ela tem um brilho natural. Então, eu vou dar um toque do verniz. E aqui, olha, uma bem pertinho da outra. Essa aqui eu fiz com a flor, aquela lá, nesse momento tá sem, mas aqui eu desmontei, tinha florzinha, então por isso tem florzinha aqui. E não sei se está dando para ver no vídeo, mas ela tem um certo brilho. Então, eu vou aplicar o verniz nessa daqui. Agora, então, eu vou afastar tudo aqui de mim, inclusive a câmera, vou tirar a planta daqui para eu conseguir passar o verniz. E o verniz, o ideal realmente para essa flor é o spray. Muita gente, inclusive, tem falado aí de outros tipos de verniz, verniz para chocolate, verniz caseiro, mas aqui ela tem muitas reentrâncias, então o ideal realmente é a gente trabalhar com o verniz spray, porque a gente consegue entrar em todos os pontos. Então, bora lá? Então, tirei a planta aqui para não acabar jogando spray e spray nela. Vou dar uma sacudida e o spray, gente, não coloca de perto, tá? Eu vou, como ela tem um caule bem grande, eu vou segurar aqui e depois eu vou girando, deixo secar e depois eu vou aplicar
por cima também para pegar toda essa área interna. Então, vou primeiro jogar na área externa e dar uma distância de mais ou menos aqui uns 30 centímetros. Eu vou fazer agora uma fumacinha. Só ajeitar aqui. Bora lá. Então, eu passei aqui 2 vezes, fiz essa primeira camada, como eu falei, só da parte externa. E dá uma parada, olha, vê se ficou faltando algum ponto, gira ela toda. Se tiver faltando ainda mais algum pontinho, volta e dá mais aquele toque. Então, eu vou deixar secar aqui, é bem rápido, em torno de uns 2, 3 minutinhos, também estou exagerando, né? Tão rápido assim, mas uns 5 minutinhos ela seca e a gente consegue fazer a outra camada. Porque se eu jogar agora, em alguns pontos que ainda está muito úmido, pode acabar empelotando, não é legal. Então, eu vou esperar secar um pouquinho e aí eu venho aqui por cima e jogo nessa área. Então, enquanto seca, só falar que eu tô aqui com essa caixa para o verniz não acabar indo para tudo quanto é lado. Claro, ele sempre sobe, mas para a gente proteger o nosso ambiente, eu gosto sempre de colocar dentro de uma caixinha, tá certo? Então, deixar aqui secar mais um pouquinho e quando secar, ele não fica um brilho tão intenso. Quando a gente joga o spray e ainda está muito úmido, ele brilha demais. Depois ele dá uma suavizada e fica bem bacana, fica bem natural. E aqui, se você observar, a cor já muda um pouquinho, a tonalidade já muda, ela acaba escurecendo um pouquinho, porque o verniz sela essas cores todas e a gente consegue ter uma cor um pouquinho mais fechada. Então, aqui tá vendo? Foi bem rápido e eu ponho a mão, já não cola mais, o brilho não tá tão intenso como estava no início, assim que a gente joga. E agora eu vou jogar, vou virar aqui, então deixa eu segurar aqui numa posição que eu consiga ver, e eu vou jogar pegando toda essa área interna. Então, vamos lá, vou só levantar aqui um pouquinho para eu conseguir enxergar. Pronto. Agora sim, só deixar secar e tá pronta. Não tem mais nada para fazer nela. Eu só vou agora fazer as considerações finais comparando com a flor natural. E aqui agora, ó, ela já com verniz, o verniz muda um pouco a coloração. Claro que se você olhar uma bem de pertinho da outra, essa flor é um outro material. Aqui a gente está trabalhando com material opaco e a flor, ela tem uma textura, ela tem uma qualidade diferente, é outro material, mas ela realmente está muito semelhante. E vocês acompanharam desde lá do início, se não assistiu, o link está aqui embaixo na descrição. Eu peguei a duplinha que estava junto aqui, eu peguei uma outra flor que estava junto aqui, despetalei ela inteira. Então, peguei, fiz o molde baseado na flor aqui, natural. Fiz como molde, mas depois você pode até mandar fazer um cortador, enfim. Mas a partir desse molde a gente já consegue fazer qualquer flor. E fiz o frisador, o link também está aqui embaixo na descrição. Então fiz o frisador tirando a textura exatamente dessa flor natural. E a primeira vez que eu fiz, já saiu aqui, olha, bem parecida com a original, com a flor natural. Então, se você seguir essa técnica que eu ensino, seguindo esse raciocínio, não precisa se preocupar, você consegue fazer qualquer flor, entendendo
qual arame você consegue fazer a estrutura, olhando, analisando, isso eu falo sempre. Olhe a flor natural. Se não der para olhar pegando na flor, não tem problema, analisa, pesquisa bastante no Google, olha todos os detalhes, olha aí bastante foto, que você consiga ver a flor de todos os ângulos e, se possível, claro, é sempre melhor ver aqui em natura realmente. Ao vivo você consegue olhar, analisar, despetalar e ver todos os acabamentos, a cor, tudo certinho. E aí você consegue, de fato, chegar a o mais próximo possível. E aqui eu tenho uma ressalva. Eu vou me dar, não vou dar 10, falar que está igual, igual, porque eu tenho uma ressalva que eu faria diferente um único ponto, que só depois da montagem que eu consegui observar que essa parte aqui de baixo, ela na flor original, ela é mais gorduchinha, é uma bolsa mais aberta. E na montagem, por conta da estrutura do arame ainda estreita, eu errei nesse ponto. Então, para uma próxima flor, eu vou forrar tudo isso que eu fiz aqui no final. Então, eu vou forrar o caule todo antes de fazer essa montagem, porque aí eu consigo estruturar ela melhor e não deixar ela fechadinha dessa forma. Ela vai ter uma estrutura de base maior e com isso ela vai ficar o mais próximo ainda dessa aqui, que é a natural. Então ela vai ter a bolsinha ali mais gordinha. Fora isso, não tenho nada a questionar, porque é a técnica. Então, siga a técnica, siga aqui todos os passos, porque você vai conseguir fazer, você também pode. Se eu conseguir fazer dessa forma, você também pode. Mas claro, tem que estudar. Não adianta só olhar o vídeo, tem que botar a mão na massa. E isso eu sempre peço, inclusive, para todos os meus alunos que estão lá no grupo do Facebook. Gente, eu quero ver o trabalho de vocês, porque só colocando a mão na massa que a gente sente, como foi o meu caso aqui. Depois que eu coloquei a mão na massa, que eu vi, eu falei, opa, esse ponto eu posso mudar. E aí, na próxima, eu já consigo fazer ela ainda mais perfeita. Por isso, inclusive, que o nome do meu curso é Flores de Açúcar Perfeitas, porque a gente tenta se aproximar o mais, tenta ficar o mais próximo possível da natureza. E quando a gente observa que ainda pode melhorar, a gente pode evoluir, a gente corre atrás e faz também. Então, é isso que eu quero de vocês, que vocês consigam chegar aqui o mais perto e até fazer ainda melhor do que eu, por que não? Então, gente, eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês que amanhã começa a Batalha das Massas. Vão ser aí 4 dias de aulas intensas de muito conteúdo, em que eu vou usar 3 massas diferentes para fazer a mesma orquídea. Vamos fazer aqui a orquídea Cattleya. Então, eu vou usar a Easy Paste, a massa de chantilly e a massa tradicional de flor de açúcar, que eu já trabalho com ela aí há muito tempo. E no final, vamos aí comparar e eu vou mostrar as minhas considerações de cada uma, os pontos positivos de cada uma, para que serve, enfim. Vamos falar aí bastante sobre as massas. Mas também não é só isso, vamos falar de muito conteúdo. Vamos falar sobre vendas, vamos falar de como melhorar ainda mais o seu produto, as suas fotos, enfim, vamos conversar aí de muita coisa importante, porque não é só fazer aí um belo produto, você também tem que saber vender ele. Então, a gente tem muita coisa para falar ao longo desses dias. Então, te espero amanhã para a Batalha das Massas. Agora, se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo na descrição tem o link do meu site, tá lá, conficerridelu.com.br. Entra lá, se inscreve e eu te espero amanhã. Um beijo e até lá!